Todas as vezes quando você questiona uma tradição religiosa, os membros que acreditam, os líderes dessas organizações, eles começam a despejar um monte de falácia para justificar a crença deles. Aí começa. Eu tenho uma tradição de mais de 2000 anos. É a falácia do apelo à autoridade. Como eu faço parte, talvez, de uma tradição muito antiga, a mais antiga, então ela deve ser respeitada. E quem é você para questionar? Existem religiões como o judaísmo e outras religiões que têm 3, 5 mil anos, muito mais do que o cristianismo. Nem por isso, tudo que elas pregam é a verdade ou elas são a verdade. Segundo, a sua tradição religiosa não tem mais de 2000 anos. Por quê? A sua religião, a não ser que seja o judaísmo ou outra religião que não o cristianismo, não tem tradição de mais de 2000 anos. Por quê? Se você faz parte de uma organização religiosa que foi criada dentro do cristianismo, a sua tradição não tem mais de 2000 anos. E você não pode apelar para essa falácia do romanismo rotativo para dizer que você está correto. Segundo, nenhuma tradição transmitiu nada para nós que somos salvos na pessoa em Cristo. Todas as tradições, elas devem cumprimento fiel às Sagradas Escrituras. Se elas não fazem isso, não representam nada para nós. Elas não deixaram, não foram elas que pensaram a palavra de Deus, que quiseram a palavra de Deus. Não, foi o Espírito de Deus que usou seus homens, seus escritores originais para escrever. E depois o Espírito de Deus, a vontade soberana de Deus, que usou homens para transmitir, traduzir e difundir a palavra de Deus. Pronto. É a vontade de Deus, a glória somente para Deus. Quando eles invocam a tradição é porque eles querem tornar santa uma tradição. Eles são reféns da tradição, então eles invocam para isso. Para eles a vontade de Deus é segundo plano. Não caia nessa, as falácias da tradição são muitas e você deve estar preparado. Depois vai dizer, quem deu a Bíblia foi a tradição. Mentira. Quem deu a Bíblia foi a vontade de Deus, a palavra é de Deus e não do homem. Não foi tradição nenhuma que existe. Porque essa mesma tradição religiosa que eles negam, que eles mentem dizendo que deu a Bíblia, foi a mesma que proibiu a Bíblia por muitos anos, foi a mesma que queimou a Bíblia por muitos anos para as pessoas não lerem, foi a mesma que perseguiam pessoas e grupos que liam a Bíblia, foi a mesma que não deixou que a Bíblia fosse escrita numa língua acessível a todo mundo, só em latim, para que as pessoas cultas acessassem. Foi essa mesma tradição religiosa, mas eles não dizem isso, eles escondem isso de você. Eles escondem isso de você. Aí você vai dizer que é servo de uma tradição religiosa, que ela tem algum valor espiritual na sua vida? Nenhum valor ela tem. Toda tradição que se preze tem que ter respeito às Sagradas Escrituras e estar debaixo do viés e do véu das Escrituras, e não da vontade humana.